Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Shi-Feng ficou um pouco chocado ao ver a série de notificações. 10.000 pontos de experiência não eram considerados muito para um jogador de nível 4 como ele. Isso só o elevou para 27% do nível 4, e ainda havia uma boa distância antes que ele se tornasse nível 5. Pelo contrário, foram as outras recompensas que fizeram seus olhos brilharem. Apenas matando um demônio de elite extremamente tolo, ele foi capaz de obter uma grande quantidade de reputação como retribuição. Shi-Feng realmente não ousou imaginar que era real. A reputação era extremamente preciosa dentro do domínio de Deus. Havia muito poucas missões que pudessem aumentar a reputação de um jogador, e mesmo essas missões só aumentariam uma quantidade minúscula. Embora a reputação de um jogador fosse suficientemente alta, ele poderia receber missões de alto nível que normalmente não estavam disponíveis. Os jogadores também poderiam comprar itens que normalmente não estavam à venda, como equipamento de bronze, poções especiais e assim por diante. Ao mesmo tempo, teria descontos na compra de itens, e os NPCs teriam uma impressão favorável de você. No geral, houve muitos benefícios trazidos pela reputação. Depois que a reputação de um jogador atingiu um certo nível, ele também pôde se tornar um nobre. No domínio de Deus, os nobres eram considerados entre a classe privilegiada, e eles desfrutavam de muitos benefícios. Ser um nobre também era um símbolo de posição. Se um plebeu irritasse um nobre, as consequências seriam graves. Uma ofensa leve resultaria em prisão, enquanto uma ofensa grave resultaria em execução. Portanto, os jogadores não ousavam ofender os nobres. Tanto que, mesmo se um nobre batesse em um plebeu dentro de uma zona segura, os guardas não dariam atenção à comoção. Essa era uma lacuna entre as posições. Essa também foi uma razão pela qual Shi-Feng ficou tão chocado. Agora que ele possuía o título de nobre na cidade da Folha Vermelha, ele seria capaz de fazer as coisas com muito mais conveniência no futuro. Shi-Feng então descobriu as várias missões de alto nível que somente nobres poderiam aceitar. Qual a função deste título Caçador de Demônio? Shi-Feng chamou a interface do sistema, dando uma olhada nas informações sobre o título Caçador de Demônio. Caçador de Demônio. Um bravo guerreiro e um exorcista de demônios que é reverenciado pelos outros. Onde quer que você vá, você possuirá uma posição igual ao de um nobre. Você é o ceifador temido por todos os seres afiliados à escuridão. Em um raio de 100 metros, monstros afiliados à escuridão terão seus atributos reduzidos em 10%. Ao mesmo tempo, os ataques que você sofre contra monstros afiliados à escuridão terão um aumento de 10% no dano. Droga, esse título é simplesmente incrível. Shi-Feng ficou um pouco animado após ler a introdução do título Caçador de Demônio. Se uma pessoa não tivesse um entendimento considerável do domínio de Deus, ela não teria entendimento do significado deste título. Era similar a como um cachorro não saberia o valor de uma pedra preciosa. Shi-Feng só se tornou um nobre na cidade da Folha Vermelha depois que sua reputação atingiu 100 pontos. No entanto, esse título era limitado apenas à cidade da Folha Vermelha. Depois de deixar a cidade, ninguém o reconheceria como um nobre. Claro, se Shi-Feng fosse um nobre da cidade do Rio Branco, ele seria reconhecido como um em toda a área sob a administração da cidade do Rio Branco. O título tinha uma gama muito mais ampla de aplicações. Comparado a um nobre de uma cidade grande, a diferença entre os dois era óbvia à primeira vista. Enquanto isso, um caçador de demônio teria a posição de um nobre em todas as regiões. Isso significava que, mesmo depois de deixar o Reino Estrela-Lua, Shi-Feng ainda seria reconhecido como um nobre em outros países. Deve-se saber que nem todos os países eram amigáveis uns com os outros. Havia até alguns que eram inimigos. Se Shi-Feng quisesse fazer uma missão em outro, ele teria que passar por muitas dificuldades e até mesmo ser discriminado. No entanto, com este título, ele não seria mais discriminado pelos NPCs. Este era o verdadeiro valor do título de Caçador de Demônio. Comparado a ele, ser um nobre na cidade da Folha Vermelha não valia mais a pena mencionar. Shi-Feng pegou o equipamento deixado pelo clone do demônio. Máscara de demônio, item especial. Ao usá-lo, o usuário pode se disfarçar como outra pessoa. O disfarce não pode ser quebrado sem usar uma habilidade de observação de alto nível. Realmente um bom item. Os 6 de ouro que gastei definitivamente valeram a pena. Shi-Feng guardou alegremente a máscara de demônio. Este item era um artefato destinado a roubar casas. Embora ele não fizesse tal coisa, não lhe faria mal usá-lo para outros assuntos. Aventureiro, a cerimônia terminou. Realizar essa cerimônia me enfraqueceu muito, então estou indo para a cidade do Rio Branco para me recuperar por algum tempo. Se você deseja saber mais informações sobre a Bíblia da Escuridão, então me encontre lá junto com meu pagamento. Estarei esperando por você. Atualmente, Charlene parecia muito delicada, sua astúcia anterior completamente perdida.
Depois de dizer sua parte, ela imediatamente ativou um círculo de teletransporte e foi para a cidade do Rio Branco para se recuperar. Xifeng ficou interiormente chocado ao ver a bela imagem de Charlin partindo. A cerimônia gotejamento da lua dessa vez definitivamente não foi tão simples quanto ele pensava anteriormente. Caso contrário, um oficial divino, que era um classe nível 3, não seria tão enfraquecido. Até Xifeng sentiu que seria capaz de derrotar Charlin agora. Alguém poderia imaginar o quão enfraquecida Charlin estava. Esqueça, isso não é da minha conta. Agora que a maldição foi dissipada e meus atributos se recuperaram, posso finalmente começar a aumentar o nível de velocidade. Quanto mais cedo eu chegar ao nível 10, mais cedo poderei ativar o portão de teletransporte para a cidade do Rio Branco. Xifeng deu de ombros, não se importando mais com os assuntos de grandes personagens. Um personagem pequeno como ele ainda tinha muitos assuntos para cuidar. Para construir do nada, muitas coisas precisavam ser feitas. Esqueça competir com essas guildas, apenas ser observado por um grande demônio já lhe causou dores de cabeça suficientes. Ele não era tão preguiçoso a ponto de prestar atenção em outros assuntos. Após isso, Xifeng saiu da biblioteca. Ele foi até a Associação de Chefes para dar uma olhada no progresso atual de Nuvem Violeta. Cidade da Folha Vermelha, área comercial. Logo após colocar os pés na área comercial, Xifeng descobriu algo suspeito. Agora que o sol havia nascido, a lógica ditava que os jogadores deveriam ter saído para subir de nível. No entanto, as ruas estavam atualmente cheias de jogadores que estavam discutindo entre si. Em suma, estava extremamente animado. Era como se um festival de celebração estivesse sendo realizado. De tempos em tempos, Xifeng também podia ver alguns dos altos escalões de grandes guildas correndo pelas ruas, gritando. Eles gritavam urgentemente. Comprando moeda do jogo, quanto maior a quantia, mais pagaremos. Se fosse em qualquer outro momento, Xifeng não pensaria muito nisso. No entanto, a rua estava atualmente cheia de vários jogadores comprando moeda do jogo. Agora, isso era algo anormal. O que aconteceu? Os figurões das guildas estavam na verdade comprando vagamente moeda do jogo de jogadores comuns. De acordo com a razão, essas guildas teriam suas próprias equipes de farmar dinheiro ou um contrato assinado com especialistas. Dessa forma, eles seriam capazes de obter muitas moedas do jogo. No entanto, suas ações atuais significavam que a moeda do jogo fornecida pelas equipes de farmar dinheiro era insuficiente. Originalmente, Xifeng ainda estava se preocupando com o problema de como ele faria essas guildas gastarem seu dinheiro. Agora, no entanto, parecia que ele tinha feito algo desnecessário. Com um aceno de dedo, Xifeng chamou o centro comercial virtual. Ele queria investigar as condições comerciais atuais. Droga, que tipo de situação é essa? Já está tudo esgotado. Xifeng descobriu que as 2 moedas de ouro e 70 moedas de prata restantes que ele registrou estavam todos esgotados. Agora, mais de 15.000 créditos estavam sendo transferidos para sua conta bancária. Consequentemente, Xifeng deu uma olhada nas condições de vendas de moedas do jogo. Atualmente, o preço mais alto para uma moeda de prata atingiu 72 créditos, enquanto a maioria das pessoas estava comprando-as a 68 créditos. O preço atual aumentou em uma margem nada pequena. No momento em que Xifeng estava comemorando por ter vendido todas as suas moedas de ouro, uma voz xingando veio de trás dele, quebrando seu bom humor. Chefe, esse bastardo é o cara. Anteontem, eu o vi tirando casualmente 10 moedas de prata. Ele definitivamente deve ser rico. Agora que nossa guilda está com tanta necessidade de dinheiro, se não fizermos esse pirralho sangrar um pouco, não haverá justiça para mim ficar preso por tanto tempo. Sangue à deriva disse com um sorriso frio enquanto apontava para Xifeng, um grupo de jogadores seguindo atrás dele. Pirralho, foi você quem atacou meu irmão. Olhando para Xifeng, a pessoa chamada de chefe bufou enquanto perguntava. Xifeng se virou, franzindo as sobrancelhas depois de dar uma olhada. A pessoa referida como chefe era comparável em tamanho à cola. Ele tinha um rosto de aparência feroz e parecia ter cerca de 30 anos de idade. Na vida anterior de Xifeng, ele uma vez cruzou o caminho dessa pessoa. Similarmente um espadachim, a pessoa era chamada de Leão da Espada de Ferro. Ele era um dos melhores especialistas na união marcial e sua força era extremamente poderosa. Durante aqueles dias, suas 2 guildas lutaram por monstros em várias ocasiões, e Leão da Espada de Ferro matou o Tigre Flamejante 2 vezes durante esses confrontos. Leão da Espada de Ferro causou grandes perdas ao grupo de Xifeng, e eles não tiveram escolha a não ser fugir em desânimo. Até Coração Apunhalado da Aliança dos Assassinos sofreu derrotas nas mãos do Leão da Espada de Ferro. Daí em diante, o nome do Leão da Espada de Ferro foi amplamente divulgado, permitindo que a união marcial subisse para uma guilde de 3ª categoria. Xifeng pretendia dizer algo, mas foi interrompido por Leão da Espada de Ferro. Leão da Espada de Ferro olhou para o corpo magro de Xifeng.
Embora o equipamento em Shifeng fosse de boa qualidade, o próprio Shifeng não possuía o ar de um especialista e, além disso, ele não possuía um emblema de guilda. Leão da Espada de Ferro determinou que Shifeng era apenas um jogador de lazer e que ele deve ter comprado algum equipamento apenas para se exibir. Imediatamente, Leão da Espada de Ferro disse orgulhosamente: Irmãozinho, já que você derrotou o meu subordinado, pague 20 moedas de prata e esse assunto estará encerrado. Caso contrário, não culpe minha espada por ser implacável. Seria um milagre não chamar a atenção, envolvendo-se em um assalto no meio da movimentada área comercial. Como esperado, logo após Leão da Espada de Ferro terminar de falar, uma multidão de jogadores o cercou para participar da diversão. Aquele não é o Leão da Espada de Ferro da União Marcial. Ele é incrível ou algo assim? Não diga. Por que você não olha o nível e o equipamento dele? Ele é um dos poucos especialistas de nível 5, e está usando pelo menos 6 peças de equipamento de bronze. Eu também já vi a arma na mão dele antes. É chamada de Espada Longa do Cavaleiro, uma arma muito incrível entre as armas de bronze de nível 4. Além disso, ele matou muitos jogadores fora da cidade, o que lhe rendeu muita glória. Eles estão apenas contando com números para intimidar os outros. Como isso pode ser considerado habilidoso? Se eles são tão bons, eles deveriam lutar contra essas grandes guildas. No máximo, eles só podem intimidar novatos. Eles estão até pedindo 20 moedas de prata para esse cara, isso não é exagero? Especialistas em jogos queriam apenas 3 ou 4 moedas de prata com eles, sem mencionar 20. Eles estão claramente forçando a um canto. SHHH. Fale mais baixo. Aquele Leão da Espada de Ferro não intimida as pessoas com números. A força dele é o verdadeiro negócio. Anteriormente, ele era um especialista de alto nível em um jogo de realidade virtual Wuxia, mas foi obrigado a fazer a transição para o domínio de Deus. Ontem, ele roubou a morte fora da cidade com outros jogadores e derrotou sozinho todos os 4. Aqueles 4 jogadores não eram novatos, mas veteranos de jogos. Eles são mais fortes do que nós por pelo menos algumas ligas. Se o Leão da Espada de Ferro ouviu você, então azar, amigo. Naquele momento, sua única saída seria deletar sua conta e começar tudo de novo. Ouvindo até este ponto, todos os jogadores ao redor respiraram fundo. Eles não ousaram mais soltar fofocas infundadas, seus olhos enviando olhares lamentáveis para Shifeng. De todas as pessoas que Shifeng poderia provocar, ele escolheu provocar um especialista. Além disso, um especialista que encobria as deficiências de seus subordinados. A menos que Shifeng excluísse e recriasse sua conta, ele definitivamente teria que pagar as 20 moedas de prata. No entanto, subir de nível para o nível 4 era uma tarefa difícil. Se Shifeng escolhesse excluir sua conta, 2 dias de seu esforço seriam desperdiçados. Uma pessoa média prefere pagar do que excluir suas contas. Esse cara está apenas encontrando um infortúnio atrás do outro. Se fossem tempos normais, ele só teria que gastar alguns créditos para coletar as 20 moedas de prata. Agora, no entanto, não só os preços da moeda do jogo estão ridiculamente altos, mas também é extremamente difícil comprar qualquer uma. Certo. Vendo um preço de compra tão alto, até eu estou pensando em vender minha moeda do jogo. No entanto, seguindo essa tendência, os preços ainda aumentarão no futuro. Quero estocar um pouco mais, colocando-os à venda mais tarde. Enquanto os jogadores ao redor lamentavam a má sorte de Shifeng, em uma barraca na rua, vários jogadores observavam Shifeng em silêncio. Todos esses jogadores usavam equipamentos luxuosos em seus corpos, e cada um deles carregava um leve sorriso em seus rostos. Irmão apunhalando o coração, devo ir dar uma mão? Dessa forma, Yefeng terá que nos dever um favor. Disse um clérigo que parecia um macaco magro enquanto olhava para Apunhalando o Coração. Apunhalando o Coração caiu em pensamentos profundos. Ele sentiu que as palavras do clérigo eram lógicas. Na verdade, Shifeng tinha técnicas muito poderosas, e ele também conhecia um grande personagem como a Deusa da Neve. No entanto, Leão da Espada de Ferro era um especialista bruto. Ele também tinha o apoio de sua guilda. No geral, Shifeng estava definitivamente em uma situação desvantajosa. Se Apunhalando o Coração for oferecer uma mãozinha para Shifeng, Shifeng definitivamente ficaria grato a ele. O favor de um grande especialista era extremamente importante. Frequentemente, um grande especialista como Shifeng era necessário para limpar uma grande masmorra. No entanto, sem boas relações, tais especialistas normalmente não dariam atenção a convites, e alguns chegariam ao ponto de menosprezá-los com desprezo. Quem você pensa que é? Você não recebeu nenhuma educação? Vamos, definitivamente precisamos ir. No entanto, vamos esperar um pouco. Nosso valor só se destacará em um momento crucial. Também é uma boa chance de deixar aquelas guildas plebeias saberem do nosso poder. Apunhalando o Coração disse suavemente, um brilho frio brilhando em seus olhos.
Depois de passar tantos anos no mundo dos jogos virtuais, Apunhalando o Coração obteve um único princípio. Cada especialista adicional que ele fazia amizade era um caminho adicional que ele poderia seguir no futuro. Além do mais, Xifeng era um grande especialista oculto que conhecia a deusa da neve. Se ele fosse antagonizar em vez de fazer amizade com Xifeng, ele estaria cavando sua própria cova. Ele estaria criando um grande inimigo para si mesmo no futuro. Infelizmente, uma pequena guilda foi condenada a permanecer uma pequena guilda. Depois de se misturarem por tantos anos, eles nem sequer possuíam visão para diferenciar um especialista de jogadores medianos. Definitivamente não demoraria muito para que a seleção natural os eliminasse. Quando chegar o momento, a Aliança dos Assassinos mataria uma galinha para avisar o macaco, utilizando a união marcial para aumentar sua influência na cidade da Folha Vermelha. Pequeno idiota, você não era tão incrível? Por que você está agindo como um idiota agora? Eu já tinha dito antes que voltaria, e quando essa hora chegasse, seria sua hora de morrer. Se você obedientemente entregar 20 moedas de prata agora, você pode continuar se misturando. Caso contrário, exclua sua conta e comece tudo de novo. De pé atrás do leão da espada de ferro, Sangue à Deriva observou Xifeng parado ali em silêncio. Ele se sentiu imensamente satisfeito consigo mesmo, pensando que Xifeng tinha ficado com medo. No entanto, tal reação era natural. A força do chefe Espada de Ferro era um mistério profundo, e mesmo 10 dele não seriam páreo para o chefe. Se um mero jogador de lazer como Xifeng encontrasse o tirânico chefe Espada de Ferro, ele já poderia ter ficado chocado e mudo. Chega, Sangue à Deriva. Eu não sou um tirano maligno, nem desejo mais problemas. Essas 20 moedas de prata podem ser consideradas uma lição para ele. Quero que ele saiba quem ele deve ou não provocar. Leão da Espada de Ferro olhou Sangue à Deriva nos olhos, então se virou para Xifeng e disse orgulhosamente: Você também não precisa se preocupar. Eu, Leão da Espada de Ferro, sou uma pessoa que mantém minhas palavras. Entregue 20 moedas de prata e, contanto que você não provoque a união marcial, não encontraremos problemas com você. Ao ouvir o Leão da Espada de Ferro dizer isso, Xifeng realmente tirou 20 moedas de prata de sua bolsa. O brilho prateado emitido pelas moedas atraiu os corações das pessoas. Neste período crucial do jogo, 20 moedas de prata eram extremamente difíceis de obter, mesmo se alguém gastasse créditos para comprá-las. Quanto a tirar 20 moedas de prata de uma só vez? Droga, pirralho, você é realmente rico. Então, o que Sangue à Deriva disse era verdade. Que tal nos tornarmos amigos, e eu te cobrirei no futuro? Qualquer um que te provocar estará provocando a união marcial. Leão da Espada de Ferro ficou muito chocado ao ver as 20 moedas de prata, engolindo sua saliva. Mesmo ele não possuía essa quantia agora. Ele não imaginava que Xifeng, um jogador de lazer, poderia ter esse valor. Com tanto dinheiro, Leão da Espada de Ferro teria muito mais confiança em competir pelo projeto de forja do peitoral cintilante. Quando os jogadores ao redor viram todas essas moedas de prata, todos ficaram boquiabertos em choque. Xifeng era realmente rico. Ele era definitivamente um magnata. Alguns dos altos escalões de grandes guildas também ficaram com os olhos vermelhos depois de ver essa cena. A sorte do Leão da Espada de Ferro foi realmente boa. Ele conseguiu encontrar um irmão magnata simplesmente procurando por um jogador. Como pode ser? De longe, a expressão de Apunhalando o Coração era de choque incomparável após testemunhar as ações de Xifeng. No entanto, o que deixou Apunhalando o Coração chocado não foi a quantidade de dinheiro. Em vez disso, ele ficou chocado com a ação inesperada de Xifeng. Mesmo que Xifeng não pudesse vencer em uma luta contra a União Marcial, este lugar era atualmente uma zona segura, ninguém ousaria agir aqui. Depois de deixar a cidade, com as habilidades de Xifeng, escapar definitivamente não era um problema. Então, por que Xifeng se comprometeu e ofereceu 20 moedas de prata? Você queria 20 moedas de prata, certo? Xifeng perguntou ao Leão da Espada de Ferro com um sorriso. Vamos negociar. Percebendo que havia perdido a compostura, Leão da Espada de Ferro imediatamente ficou sério. Enquanto todos observavam o Leão da Espada de Ferro com inveja. Uma espada longa e incomparavelmente preta como breu perfurou a boca do estômago do Leão da Espada de Ferro. O HP dele foi instantaneamente reduzido em mais de 100 pontos. Assim como a própria pessoa queria resistir, ele descobriu muitas correntes o prendendo, impedindo de mover um músculo sequer. Xifeng calmamente puxou a lâmina abissal do estômago do Leão da Espada de Ferro. Ele então seguiu com um cortar e um divisão da terra, sua espada cortando o corpo do Leão da Espada de Ferro. Como resultado, o HP dele caiu loucamente sem nenhum sinal de parar. O poder de uma arma mágica era incomparavelmente chocante, ainda mais quando combinado com um cortar de nível 6 e um divisão da terra de nível 4. Matar um espadachim de nível 5 totalmente equipado com equipamento de bronze era uma questão realmente simples, sem mencionar que Xifeng foi quem tomou a iniciativa e realizou um ataque furtivo.
Até mesmo um especialista cairia em tais circunstâncias. Esses dois ataques tiraram todo o HP do Leão da Espada de Ferro. Ele nem teve a chance de retaliar antes de soltar um grito lamentável, seu corpo caindo no chão, para nunca mais se mover. Então, seu corpo se transformou em luz estelar, desaparecendo e deixando para trás um equipamento. Quem mais quer isso? Shifeng fixou seu olhar nos membros da União Marcial, rindo enquanto perguntava. A rua inteira da área comercial de repente ficou mortalmente silenciosa. Nenhuma pessoa conseguiu murmurar uma palavra. O Leão da Espada de Ferro morreu, assim mesmo. Esse final foi completamente o oposto das expectativas de todos. Do momento em que a espada de Shifeng perfurou o estômago do Leão da Espada de Ferro até o momento da morte dele, todos testemunharam claramente cada ação de Shifeng. No entanto, uma coisa que fez todos se sentirem estranhos foi que a espada de Shifeng não era realmente tão rápida. Da perspectiva deles, até eles poderiam facilmente desviar da espada de Shifeng. Então, por que um especialista como o Leão da Espada de Ferro não poderia? O Leão da Espada de Ferro morreu sem sequer poder retaliar. Poderia ser que o Leão da Espada de Ferro parecia impressionante, mas na verdade era um fracote? Ele era apenas um tigre de papel? No entanto, todos imediatamente negaram tal ideia tola em seus corações. O equipamento do Leão da Espada de Ferro não era falso. Ele ser nível 5 também não era falso. Ele era um especialista genuíno. No entanto, como um especialista totalmente equipado com um equipamento bronze, cuja defesa e HP superavam em muito o jogador médio, poderia ser morto tão facilmente? Era realmente inconcebível. Mesmo que um jogador mediano atacasse o Leão da Espada de Ferro loucamente, ele precisaria de um bom tempo antes de conseguir matá-lo. No entanto, ele foi derrotado por Shifeng em apenas 2 movimentos. Quão estranho era o poder de ataque de Shifeng para conseguir tal feito? Pensando até esse ponto, todos se sentiram completamente derrotados. Que ovelha gorda! Que magnata! O Shifeng diante deles era simplesmente um demônio usando uma máscara humana, rindo deles. Enquanto isso, eles estavam completamente perdidos na verdade. Um calafrio de repente fluiu por seus corpos, fazendo-os tremer. Eles não ousaram mais olhar para o rosto sorridente de Shifeng. Você é desprezível. Sangue à Deriva recuou alguns passos, seu dedo trêmulo apontando para Shifeng. Atualmente, Sangue à Deriva enfrentou um choque excepcional em seu coração. Comparado a outras pessoas, ele tinha uma compreensão muito maior da força do Leão da Espada de Ferro. Em relação à força de Shifeng, ele tinha uma profunda experiência e medo dela. Ele ficou ainda mais assustado agora que foi alvo de Shifeng mais uma vez. No entanto, depois de ter uma melhor compreensão da situação, o local onde eles estavam atualmente era uma zona segura. Ele deveria ter medo? De repente, ele disse rindo. Você está acabado já que você ousou matar dentro de uma zona segura, ninguém será capaz de ajudar você agora. Apenas espere os guardas virem dar sua sentença e prendê-lo. Todos chegaram a uma conclusão repentina depois de ouvir Sangue à Deriva dizer isso. Anteriormente, Shifeng deixou todos eles em choque. Eles realmente se esqueceram de que este lugar era uma zona segura e que havia guardas poderosos protegendo este lugar. Mesmo que Shifeng fosse poderoso, ele seria capaz de dominar os guardas. Em um instante, Shifeng definitivamente seria capturado pelos guardas, caindo para um fim miserável. Realmente uma pena. No entanto, ele é realmente corajoso por matar alguém dentro de uma zona segura. Ainda valeria a pena, mesmo se ele fosse morto pelos guardas e enviado para confinamento fechado. Seja qual for o caso, ele conseguiu brilhar por um momento. Ele ainda será um herói quando for solto amanhã. Que legal, irmão mais velho especialista, a irmãzinha sabe como esquentar camas, por favor, me adicione como amiga, por favor, me ajude a nivelar, juro que serei obediente. Entre os jogadores presentes, muitos começaram a admirar a coragem de Shifeng. Ele não só ousou ir contra a União Marcial, como também desafiou as leis da Cidade da Folha Vermelha. Shifeng era literalmente o ídolo deles. Várias jogadoras bonitas começaram a procurar informações sobre Shifeng. Algumas delas até tomaram a iniciativa de enviar a ele uma solicitação de amizade, querendo conhecê-lo. Nesse momento, uma equipe de soldados fortemente blindados se aproximou. Sangue à Deriva apontou para Shifeng, rindo e dizendo: Você não foi muito incrível? Quero ver o que você vai fazer dessa vez. Você não só vai perder um nível, mas também ficará confinado por 24 horas. Mesmo se você for um especialista, será reduzido a um jogador de segunda categoria depois de ficar confinado por um dia. Naquele momento, estarei ansioso para ver como nossa União Marcial cuidará de você. Quer você vá para o céu ou caia no inferno, ninguém será capaz de salvá-lo. Bem distante, apunhalando o coração, estava sentindo um arrependimento sem fim. Embora a série de ações de Shifeng parecesse lenta, a sensação que ela emitia era extremamente natural.
Suas ações eram tão naturais quanto respirar, sem nenhuma pitada de estranheza nelas. A admiração de Apunhalando o Coração por Xifeng era ainda maior agora. As ações de Xifeng foram as técnicas de assassinato que Apunhalando o Coração adotou posteriormente. Pessoas comuns não entenderiam o que isso representava. No entanto, Apunhalando o Coração já havia jogado muitos jogos de realidade virtual antes, e também tinha experiência em participar de competições de luta. Portanto, ele entendeu o quão poderosas eram as habilidades de Xifeng. Se fosse o ele do passado, Apunhalando o Coração não sentiria nada de especial por Xifeng. No entanto, ele teve a sorte de interagir com um mestre de artes marciais. Esse mestre de artes marciais mencionou tal situação anteriormente. A batalha em si era apenas a busca pelo método mais simples de matança. Quando tal técnica era dominada ao extremo, outros não conseguiam sentir nenhum constrangimento sobre isso. Em vez disso, ela emitia uma sensação muito natural. Quanto aos especialistas que atingiram tal nível, todos eles eram extremamente perigosos. Isso porque, mesmo que eles estivessem diante de você com um sorriso, cortando uma lâmina em sua garganta e você claramente testemunhasse tudo, você ainda levaria isso como uma piada. Tanto que você nem sentiria o perigo que se aproximava de você. Seu corpo não reagiria e, mesmo até a morte, você ainda não estaria ciente do ataque. Não era algum tipo de técnica profunda. Era um tipo de instinto que só podia ser aprendido após experimentar inúmeras batalhas e treinamentos. No entanto, um treinamento tão brutal não era algo que uma pessoa comum pudesse passar. No entanto, Xifeng havia tirado a rara chance de Apunhalando o Coração de fazer com que Xifeng lhe devesse um favor. Apunhalando o Coração não imaginou que Xifeng seria tão decisivo, matando o leão da espada de ferro sem hesitação nenhuma. Como ele deveria se exibir agora? Como ele deveria encontrar uma oportunidade de buscar a orientação de Xifeng agora? Apunhalando o Coração não tinha como lidar com os guardas que acabaram de chegar. Em relação a essa situação, Apunhalando o Coração nutria um ódio amargo por Leão da Espada de Ferro. A pessoa realmente o fez perder uma boa chance de pedir orientação. Usando uma armadura pesada cinza prateada, o capitão da guarda caminhou até Xifeng. Os outros guardas o cercaram adequadamente, fazendo com que a atmosfera da rua se tornasse anormalmente opressiva. Senhores guardas, foi ele quem matou o meu irmão mais velho. Vocês definitivamente devem prendê-lo. Sangue à Deriva caminhou em direção ao capitão da guarda, seu rosto carregando um sorriso frio enquanto apontava para Xifeng, o acusando. No entanto, o capitão da guarda não deu atenção a Sangue à Deriva. Em vez disso, seu olhar profundo mudou para Xifeng, um leve sorriso apareceu em seu rosto, dizendo: Reverenciado Lorde Caçador de Demônios, este lugar é a Cidade da Folha Vermelha. De acordo com as leis da cidade, você tem que pagar o preço por matar alguém aqui. Caso contrário, só posso convidá-lo a fazer uma viagem para a sala de confinamento. Todos ficaram estupefatos após ouvir as palavras do capitão da guarda. A boca de Sangue à Deriva se alargou ainda mais, caberiam 3 ovos de galinha. Que tipo de situação era essa? Os guardas não mataram Xifeng na hora? Além disso, ele só seria confinado se não pagasse a multa. Xifeng era filho do prefeito da cidade ou algo assim? Não, isso não estava certo. O prefeito da cidade já estava morto. Ninguém entendeu por que os guardas foram tão corteses hoje. Quando normalmente os encontravam, sem mencionar um leve sorriso, eles eram deuses da matança com expressões sombrias. Eu só o matei porque ele me ameaçou. No entanto, não sou uma pessoa irracional. Diga-me, que preço tenho que pagar? Xifeng assentiu com a cabeça, virando-se calmamente para Sangue à Deriva e dando-lhe um sorriso calmo. Xifeng tinha suas próprias razões para usar matar Leão da Espada de Ferro. Todos os outros tinham entrado recentemente no domínio de Deus, então eles ainda não estavam familiarizados com as regras do jogo. No entanto, Xifeng viveu no domínio de Deus por 10 anos. Ele havia memorizado há muito tempo quais ações ele podia ou não tomar e até que ponto ele poderia tomá-las. Xifeng era atualmente um nobre. Sua posição superava em muito a dos plebeus. Se ele não fosse um nobre, ele poderia ter simplesmente se virado e ido embora sem prestar atenção em Leão da Espada de Ferro. Na pior das hipóteses, ele apenas começaria uma batalha emocionante se eles se encontrassem fora da cidade. Quem venceria naquele momento ainda era uma incógnita. No entanto, Xifeng era agora um nobre. Mesmo que ele matasse um jogador normal, os guardas não falariam muito sobre isso, apenas exigindo que Xifeng pagasse uma multa. Quanto a quanto ele teria que pagar, isso dependia de sua identidade e posição. No entanto, de acordo com sua própria riqueza, Xifeng ainda era capaz de aceitar a multa. 2 moedas de prata. O capitão da guarda disse diretamente. Ok, entendi. Aqui estão 20 moedas de prata, fique com elas. Xifeng não imaginou que seria tão barato. Por isso, ele tirou 20 moedas de prata e as passou para o capitão da guarda. Lorde Caçador de Demônios, o que você está tentando fazer aqui?
Olhando para as 20 moedas de prata em sua mão, o capitão da guarda perguntou estranhamente. Nada demais. Essas pessoas diante de mim me ameaçaram anteriormente, então ainda desejo matar mais algumas pessoas. Aceite isso como um pagamento adiantado. O capitão da guarda ficou atordoado. Terminando de falar, Chifeng desembainhou a lâmina abissal. Ele usou o level 5 relâmpago trovejante, 3 raios de trovão perfurando instantaneamente os corpos de Sangue à deriva e dos outros. Todos eles foram mortos instantaneamente, derrubando bastante equipamento. Mesmo até a morte, Sangue à deriva não reagiu ao que aconteceu. Ao mesmo tempo, o indicador de jogador verde de Chifeng ficou vermelho e diabólico. Todos os espectadores ficaram estupefatos. Quem era esse Chifeng? Ele era simplesmente demais. Os jogadores da União Marcial provavelmente ficaram estupefatos agora. Chifeng simplesmente gastou 20 moedas de prata para comprar suas vidas. Com dinheiro, você pode fazer o que quiser. O mais incompreensível foi que o capitão da guarda não disse uma palavra sobre as ações de Chifeng. Ele apenas contou o número de jogadores que morreram. Descobrindo que havia recebido 4 moedas de prata extras, ele devolveu as moedas de prata adicionais para Chifeng antes de se virar e ir embora. Após se livrar de todos os membros da União Marcial, Chifeng selou a rivalidade entre ele e a União Marcial. No entanto, Chifeng não se arrependeu de suas ações. Mesmo que ele tenha virado e fosse embora agora, os jogadores da União Marcial não o deixariam. Então, ele poderia muito bem enfraquecer a força da União Marcial. Ele teria mais facilidade em lidar com eles na próxima vez que se encontrassem. Vendo vários equipamentos no chão, sem prestar atenção ao choque e curiosidade dos espectadores, Chifeng foi até lá e os coletou. No mínimo, esses itens poderiam compensar o dinheiro que ele perdeu comprando vidas. Oh, esta não é a espada longa do cavaleiro? Chifeng descobriu que 2 peças do equipamento de bronze caíram, e uma delas era a arma de bronze do leão da espada de ferro. Talvez o leão da espada de ferro já estivesse cuspindo sangue de raiva no cemitério agora. A espada longa do cavaleiro era uma boa arma entre os equipamentos de bronze de nível 4. Em domínio de Deus, os equipamentos para especialistas em armas e tanques eram um pouco mais altos do que outros equipamentos do mesmo nível. Atualmente, uma espada longa de cavaleiro valeria pelo menos 10 moedas de prata. Além da outra peça de level 3 armadura de tecido de bronze e várias peças de equipamento comum. Chifeng descobriu que ele realmente não teve prejuízo. Pelo contrário, ele tinha feito 1 ou 2 moedas de prata adicionais. Justo quando Chifeng estava aparentemente saindo, uma mudança ocorreu nos olhares dos jogadores que assistiam. A ganância permeou seus rostos. Chifeng tinha facilmente cuidado do leão da espada de ferro. Ele até matou vários jogadores de elite com um único movimento. Nem mesmo um fantasma acreditaria que Chifeng não possuía equipamento de primeira linha. Além disso, Chifeng era atualmente um jogador vermelho. Se um jogador vermelho estivesse morto, o acaso que ele ganharia aumentaria. Além disso, Chifeng havia matado tantos jogadores. Se ele morrer, ele deixaria cair pelo menos 3 ou 4 peças de equipamento. Então, e se os guardas os confinassem por algum tempo? Poderia ser comparado a obter equipamento de primeira linha? Se um novato quisesse se tornar um especialista, ter um bom equipamento era essencial. Se eles matarem Chifeng, terão uma chance de se tornarem especialistas. Então, por que eles não o matariam, a menos que estivessem dispostos a permanecer medíocres? O quê? Você está procurando problemas comigo também? Chifeng riu friamente enquanto olhava ao redor. Já fez um tempo desde que ele sentiu a sensação de estar profundamente dentro do território inimigo. Após receber o olhar frio de Chifeng, todos recuaram inadvertidamente. Nenhum deles ousou ser o primeiro a atacar. Todos estavam esperando que alguém atacasse primeiro, para então tirar vantagem da situação para colher benefícios para si mesmos. Todos vocês, saiam do caminho. Feng é um amigo da nossa aliança dos assassinos. Quem quer que procure problemas com ele, estará procurando problemas com a nossa aliança. Neste momento, apunhalando o coração, junto com um grupo de mais de 10 subordinados, abriu caminho no meio da multidão enquanto se dirigiam para Chifeng. Quando os jogadores que queriam matar Chifeng ouviram apunhalando o coração, todos ficaram chocados. Quem realmente era Chifeng? Ele não só possuía uma força formidável, mas a Aliança dos Assassinos até o protegia. A Aliança dos Assassinos era bem conhecida na cidade da Folha Vermelha. Era a única guilda de 2ª categoria na cidade, e seus membros podiam ser encontrados em todo o Reino Estrela-Lua. No entanto, a força central da Aliança dos Assassinos estava localizada na área da cidade do Rio Branco. Outras guildas não podiam se comparar à sua influência. Se eles se tornassem inimigos da Aliança dos Assassinos, eles realmente teriam que deletar suas contas e começar tudo de novo. Isso porque a Aliança era famosa por seus assassinatos. A sensação de ser alvo de um grupo de assassinos, só de pensar nisso poderia fazer uma pessoa tremer de desconforto.
Com o surgimento da Aliança dos Assassinos, os jogadores ao redor não ousaram mais ter ideias sobre Xifeng. Como não conseguiram pescar nenhuma vantagem, todos saíram prontamente da cena. Muito obrigado, disse Xifeng agradecido, olhando para Apunhalando o Coração. Bobagem. Com a força do irmão Efeng, mesmo que eu não aparecesse, eles ainda seriam impotentes contra você. Eu estava apenas empurrando o barco ao longo da correnteza. Apunhalando o Coração juntou as mãos, dizendo com admiração. Hoje, o irmão Efeng realmente ampliou meus horizontes. Até eu acharia difícil matar o leão da espada de ferro. Eu não imaginava que as habilidades do irmão Efeng seriam tão poderosas a ponto de se livrar dele em apenas alguns movimentos. Eu tive sorte, disse Xifeng calmamente com um sorriso. O irmão Efeng realmente é humilde. No entanto, há uma questão que não consigo entender. Por que os guardas não encontram problemas com o irmão Efeng, mesmo quando você matou os jogadores na zona segura? Apunhalando o Coração já havia adivinhado vagamente a resposta, no entanto, ele ainda não acreditava que Xifeng pudesse fazer isso tão rapidamente. Nada demais. Só tenho um privilégio tão especial porque acabei de completar uma missão e me tornei um nobre na cidade da Folha Vermelha. Xifeng não escondeu a verdade de Apunhalando o Coração. Ele sabia que não seria capaz de esconder, então ele poderia muito bem revelar uma parte da verdade. Quanto ao título de Caçador de Demônios, ele ainda teria que mantê-lo em segredo. Caso contrário, seria muito chamativo e atrairia problemas indesejados. O coração de Apunhalando o Coração bateu forte ao ouvir a explicação de Xifeng, seus olhos fixaram-se em Xifeng, perplexos. A Aliança dos Assassinos havia gasto uma quantidade desconhecida de esforço para obter reputação para a cidade da Folha Vermelha. No entanto, eles só conseguiram obter 10 pontos de reputação até o momento. Até Vento Quebrado, líder da guilda de primeira classe, Federação Rio Estrela, era apenas um cidadão de primeira classe, e ainda havia um longo caminho a percorrer antes que ele se tornasse um nobre. No entanto, o Xifeng diante dele já era um nobre. A diferença entre eles era muito grande. Originalmente, Apunhalando o Coração já tinha uma alta estimativa da força de Xifeng. Ele realmente não imaginava que ainda estava subestimando Xifeng. No entanto, de acordo com sua memória, ele conhecia a maioria dos especialistas de primeira linha que usavam espadas. Mesmo aqueles que ele não conhecia, ele pelo menos já tinha conhecido antes. No entanto, Xifeng não se parecia com nenhuma das figuras na memória de Apunhalando o Coração. No entanto, o mundo era um lugar amplo. Era inevitável que houvesse alguns especialistas de primeira linha que se escondiam do mundo. Agora que a influência do domínio de Deus estava crescendo a cada dia, não era particularmente estranho que esses especialistas também entrassem no domínio de Deus. Não era de se espantar que a deusa da neve agisse de forma extremamente amigável ao lidar com Xifeng. Apunhalando o Coração imaginou que Xifeng era um especialista extremamente famoso, mas oculto, e que ele simplesmente não tinha conhecimento dele. Quanto mais cedo ele estreitasse a conexão com tais especialistas ocultos, maior seria a ajuda para o desenvolvimento futuro da guilda. Pensando até este ponto, Apunhalando o Coração sorriu levemente. Ele sentiu que sua sorte era boa por descobrir um especialista de primeira linha como Xifeng. Xifeng, por outro lado, não sabia por que Apunhalando o Coração sorriu de repente. Ele deu uma olhada na rua cheia de guildas comprando moeda do jogo, perguntando abruptamente. Irmão Apunhalando o Coração, eu me pergunto o que aconteceu aqui? Por que há tantas guildas tentando coletar moeda do jogo? Oh, você não sabe. Apunhalando o Coração ficou levemente chocado, olhando para Xifeng com olhos atônitos. Esse assunto já havia se tornado bem conhecido entre os jogadores na cidade do Rio Branco, então como Xifeng poderia não saber sobre isso? Xifeng balançou a cabeça, dizendo. Estava fazendo minha missão todo esse tempo e só estou retornando agora. Então, é por isso. Esse assunto também começou recentemente. Apunhalando o Coração chegou a uma conclusão. Ele então explicou. Não muito tempo atrás, um projeto de forjamento de peitoral cintilante apareceu na casa de leilão. Você deveria saber o quão bons são os atributos no peitoral cintilante. A utilidade do seu projeto de forja é óbvia. Depois que todas as guildas descobriram sua existência, todas começaram a competir por ele. Nossa guilda não é exceção. Infelizmente, o histórico da nossa guilda ainda é um pouco deficiente, e a Federação Rio Estrela ganhou o projeto de forja por 2 moedas de ouro e 33 moedas de prata. Originalmente, nossa guilda já havia desistido. No entanto, não demorou muito para que outro projeto de forjamento de peitoral cintilante aparecesse na casa de leilões. Esse foi o início de toda a comoção. Cada guilda começou a coletar fundos loucamente, todos querendo dar lances nele. O lance dessa vez terminou com o projeto de forjamento de peitoral cintilante sendo vendido por 2 moedas de ouro e 51 moedas de prata. Ninguém poderia imaginar que uma terceira peça pareceria bem quando muitas guildas estavam se sentindo decepcionadas.
Agora mesmo, todos ainda estão dando lances pela terceira peça. No entanto, de acordo com minhas estimativas, a terceira peça será vendida a um preço ainda mais alto. Só que ninguém sabe se haverá mais projeto de forjas para leilão, então vim aqui para coletar moeda do jogo. Atualmente, todos estão supondo que o forjador de chamas negras está vendendo os projetos de forjamento de peitoral cintilante. Afinal, projetos de forjamento de equipamentos de bronze não são apenas repolho, muito menos projetos de forjamento semelhantes. Além disso, o forjador de chamas negras foi quem vendeu os peitorais cintilantes anteriormente. Então, todos entendem internamente que esses projetos de forjamento estão sendo vendidos anonimamente por este forjador de chamas negras. Tenho que admitir que a estratégia deste forjador da chama negra é realmente inteligente. Anteriormente, ele competiu com o martelo de negociação para reduzir o preço do peitoral cintilante. No entanto, descobriu-se que seus olhos não estavam voltados para o equipamento, mas para os atuais projetos de forjamento. Martelo de negociação, que competiu com o forjador da chama negra, também ficou completamente louco. Embora ele tenha declarado que competiria com o forjador da chama negra até que um deles quebrasse, infelizmente para ele, o forjador da chama negra não lhe deu mais atenção. Atualmente, muitas pessoas desejam entrar em contato com o forjador da chama negra. Infelizmente, não há como contatar essa pessoa. A deusa da neve de Ouroboros até postou um tópico nos fóruns, pedindo para o forjador da chama negra contatá-la. Ela quer discutir questões de cooperação e quer que ele declare seu preço sem hesitação. Com isso, o forjador da chama negra se tornou completamente famoso. Além da cidade do Rio Branco, todo o reino Estrela-Lua está atualmente discutindo ele. Ele é atualmente reconhecido como forjador número 1 em todo o reino Estrela-Lua. Apunhalando o coração, sentiu profundo arrependimento enquanto falava, sua expressão revelava reverência pelo forjador da chama negra. Então é isso. Eu me pergunto se o irmão Apunhalando o Coração estaria interessado em comprar o projeto de forjamento de peitoral cintilante. Shi Feng perguntou casualmente Apunhalando o Coração, depois de ter uma noção geral da situação. Embora Shi Feng tenha perguntado apenas casualmente, a cabeça de Apunhalando o Coração, no entanto, girou abruptamente, seus olhos olhando para Shi Feng com antecipação. Com uma expressão animada no rosto, ele perguntou. Poderia ser. Irmão Ye Feng, você tem o projeto de forjamento do peitoral cintilante. Atualmente, os projetos de forjamento para equipamentos de bronze eram disputados loucamente pelas grandes guildas, todas elas competindo com a profundidade de seu apoio financeiro. Ninguém podia dizer com firmeza o número restante de projetos de forjamento de peitoral cintilante que seriam vendidos. Talvez as guildas de primeira classe comprassem todos os projetos de forjamento, a chance da guilda de segunda classe de obter um talvez nunca chegasse. Se ele pudesse obter um projeto de forjamento para um equipamento de bronze agora mesmo, então a Aliança dos Assassinos poderia ficar um passo à frente das outras guildas de segunda categoria. Eles seriam capazes de criar uma grande reputação para si mesmos e obter um grande lucro. Naquele momento, eles teriam uma chance maior ao competir pela cidade do Rio Branco. No entanto, Shi Feng apenas balançou a cabeça. O humor animado de Apunhalando o Coração foi subitamente extinto, tornando-se desanimado. No entanto, depois que ele pensou um pouco, além do forjador chama negra e do martelo de negociação, ainda não havia um terceiro jogador que pudesse trazer um projeto de forja. Afinal, tal item dependia de sorte para obtê-lo. Você não queria dar um lance pelo peitoral cintilante? Eu posso te emprestar algum dinheiro. Shi Feng disse em um tom sem pressa. A realização atingiu Apunhalando o Coração. Shi Feng realmente era muito rico. Era óbvio que ele tinha posses consideráveis pela maneira como ele foi capaz de tirar 20 moedas de prata sem esforço. No entanto, comparado com aquelas guildas de primeira classe, a diferença ainda era muito grande. Seria incrível se Shi Feng tivesse de 30 a 40 moedas de prata. Portanto, Apunhalando o Coração disse com um suspiro. Irmão Ye Feng, não é que eu não acredite em você, mas o preço do projeto de forjamento do peitoral cintilante é muito alto. Apenas 20 ou 30 moedas de prata não serão muito úteis. Ah, então quanto você precisa para dar de lance pelo projeto? Shi Feng perguntou confiantemente. Embora Shi Feng não soubesse quanto era necessário para dar um lance no projeto de forja, ele tinha mais de 4 moedas de ouro que ele obteve dos 2 projetos de forjas que foram vendidos. O dinheiro desses 2 itens já havia sido depositado em sua bolsa, então ele tinha certeza de que conseguiria dar um lance no terceiro projeto de forjamento do peitoral cintilante com sucesso. Ele também poderia fazer Apunhalando o Coração lhe dever um favor ao fazer isso. Em qualquer caso, essas moedas ainda acabariam em suas mãos. Por que ele seria contra essa decisão? Os resultados do projeto de forjamento do peitoral cintilante superaram em muito as expectativas de Shi Feng. Com tantas guildas dando tudo de si, competindo pelo projeto de forja, não era de se admirar que houvesse uma escassez de moeda do jogo, fazendo o preço disparar. No entanto, essa situação era uma notícia muito boa para Shi Feng.
Se Shifeng não colocasse lenha na fogueira agora, ele não estaria fazendo justiça ao seu longo período de esforço árduo. Apunhalando o coração, levantou 3 dedos, dizendo impotentemente: a competição agora está se tornando cada vez mais acirrada. De acordo com minhas estimativas, precisaríamos de pelo menos 3 moedas de ouro para garantir o lance. Caso contrário, não há esperança de sucesso. Quanto você tem do seu lado? Shifeng perguntou, tomando a iniciativa. Ele não pretendia emprestar Apunhalando o Coração 3 moedas de ouro de uma só vez. Eu tenho 2 moedas de ouro e 10 moedas de prata. É extremamente difícil coletar moeda do jogo agora, já que as outras guildas compraram quase tudo. Eu já planejei desistir da competição e, em vez disso, ir e subir de nível. Apunhalando o Coração disse com um suspiro. Então eu te empresto 90 moedas de prata. Dessa forma, você terá coletado 3 moedas de ouro. Shifeng disse, sorrindo. Ele imediatamente selecionou negociar com Apunhalando o Coração, colocando 90 moedas de prata na janela de negociação. Apunhalando o Coração ficou repentinamente chocado quando viu as 90 moedas de prata dentro da janela de troca. Ele não imaginou que Shifeng teria tanto dinheiro. Além disso, Shifeng também havia gasto mais de 10 moedas de prata agora mesmo. Isso não significava que Shifeng tinha pelo menos uma moeda de ouro consigo? Se a Aliança dos Assassinos não colocasse todos os seus esforços em coletar fundos, então os fundos líquidos da guilda seriam similares à quantia que Shifeng possuía. Entretanto, eles eram uma guilda de 2ª categoria, e seus membros da guilda somavam mais de 20 mil. Eles também tinham uma equipe especializada de 500 homens para farmar dinheiro. Enquanto isso, o dinheiro que Shifeng havia ganhado, sozinho, era na verdade mais ou menos o mesmo que sua guilda. Irmão Yefeng, obrigado, de verdade. Eu retribuirei esse favor no futuro. Apunhalando o Coração exclamou animadamente. No entanto, eu não posso simplesmente deixar o irmão sofrer uma perda. Amanhã, eu definitivamente devolverei uma moeda de ouro para você. Atualmente, a moeda do jogo era extremamente preciosa, especialmente neste período em que o projeto de Forge estava sendo disputado. Originalmente, Apunhalando o Coração queria comprá-la usando créditos. No entanto, quando ele pensou sobre a preciosidade da moeda do jogo, era difícil comprá-la, mesmo se ele tivesse dinheiro. Além disso, Shifeng não tinha falta de créditos. Portanto, ele não teve coragem de deixar essas palavras saírem de sua boca e, em vez disso, escolheu compensar Shifeng com 10 moedas de prata. No entanto, Shifeng ficou um pouco sem palavras, pois só queria créditos. Ele estava carregando uma grande dívida agora. Além da oficina e do aluguel que ele precisava no futuro, ele estava desesperadamente precisando de dinheiro. O que ele faria com tanta moeda do jogo? Como poderia ser tão confiável quanto créditos? Quanto mais cedo ele começasse sua oficina, mais cedo ele poderia recrutar membros estáveis para o grupo. Quando ele pudesse entrar em masmorras de grande escala, ele seria capaz de ganhar mais dinheiro, subir de nível e aumentar a reputação da oficina, construindo uma base melhor para estabelecer sua guilda. Se ele começasse tarde demais, seria difícil até mesmo colocar os pés na cidade do Rio Branco. Cada momento contava agora. Irmão Apunhalando o Coração, não diga isso. Se você não aparecesse hoje, eu não conseguiria evitar uma batalha sangrenta. Eu lhe devo um favor, então por essas 90 moedas de pratas, eu vou vender cada moeda de prata a você por 60 créditos. Cada guilda precisaria de moedas nos estágios iniciais do jogo, então você não precisa ser educado comigo. Shifeng disse em um tom sincero. Apunhalando o Coração foi imediatamente movido pelas palavras de Shifeng. Ele pensou que Shifeng era um amigo que valia a pena conhecer. Se ele devolvesse uma moeda de ouro a Shifeng amanhã, isso causaria muitos problemas para a operação da guilda. Além disso, nutrir forjadores e comprar materiais exigia grandes somas de moedas. Não poderia ser melhor se ele as comprasse usando créditos. Não posso agradecer o suficiente ao irmão Yefeng. No entanto, 60 créditos é um pouco baixo. Não tenho coragem de comprá-los por esse preço, e só de dizer isso faria com que outros zombassem de mim. Comprarei cada moeda de prata por 80 créditos para um total de 7.200 créditos. Vou transferi-los para sua conta imediatamente. Apunhalando o Coração estava muito alegre. Mesmo que Shifeng tivesse reclamações sobre o assunto, Apunhalando o Coração ainda transferiria teimosamente todos os 7.200 créditos para Shifeng. Irmão Yefeng, vou sair para dar um lance no projeto de Forja primeiro. Se você tiver algum problema no futuro, não hesite em entrar em contato comigo. Definitivamente farei de tudo para ajudar você. Terminando de falar, Apunhalando o Coração saiu apressadamente com seus subordinados para a casa de leilão. Vendo os 7.200 créditos adicionais em sua conta bancária, Shifeng sorriu desamparadamente. Sua opinião sobre Apunhalando o Coração ficou ainda mais favorável em seu coração.
Atualmente, sua conta bancária tinha mais de 20 mil créditos. O dinheiro para 2 capacetes de jogo virtual estava agora garantido. No mínimo, ele não perderia o capacete de jogo após a duração de 7 dias e perderia a habilidade de jogar Domínio de Deus. A tarefa restante que ele tinha era ganhar ainda mais dinheiro e coletar alguns fundos antes do início da festa da Irmandade da escola. Quem diria, ele poderia obter uma grande chance na festa da Irmandade, construindo uma fundação inabalável para sua oficina. Na vida anterior de Xifeng, Shadow obteve uma grande chance na festa da Irmandade. Foi precisamente por causa dessa chance que permitiu que a força de Shadow aumentasse muito, dando a eles a confiança para competir com outras guildas de terceira categoria sobre os direitos de controle da cidade do Rio Branco. Nesta vida, já que ele iria participar da festa da Irmandade, ele não deixaria essa grande oportunidade passar, naturalmente. Ele competiria por tudo o que pudesse. Depois disso, Xifeng procurou um hotel e alugou um quarto de hóspedes lá. Na cidade da Folha Vermelha, o nome em vermelho acima de sua cabeça era muito chamativo. Se ele não procurasse uma maneira de lidar com isso, cada ação sua traria a atenção dos jogadores ao redor. Eu nunca pensei que teria que usar esse item tão rápido. Xifeng tirou a máscara de demônio de sua bolsa. Ele não conseguiu evitar balançar a cabeça e rir. Se ele não tivesse esse item, ele realmente teria dificuldade em resolver a questão do seu nome vermelho. Após usar a máscara de demônio, Xifeng ajustou sua aparência facial. Sua nova aparência era muito diferente de seu eu original. Ao mesmo tempo, seu nome vermelho também ficou verde. Se outros não possuíssem uma habilidade de observação de alto nível, eles não seriam capazes de ver através de seu disfarce. Após confirmar que não havia problemas, Xifeng colocou suas 3 moedas de ouro restantes no centro de troca virtual. Cada moeda de prata foi vendida por 80 créditos. Com base no nível atual de competição, enquanto a Aliança dos Assassinos fizesse um lance bem-sucedido pelo projeto de Forja, essas guildas de primeira e outras guildas de segunda provavelmente não conseguiriam ficar paradas. A competição então seria mais insana do que agora. Xifeng não estava preocupado que sua moeda de jogo não fosse vendida. Assim que Xifeng estava prestes a deixar o hotel, uma percepção repentina passou por ele. Ele deu um tapinha leve na própria testa. Como eu pude esquecer dessa coisa? Agora que eu tenho a máscara de demônio, como eu posso não usá-la corretamente? Xifeng revelou um sorriso brilhante. Fim dos capítulos do 73 ao 77. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.